E aí? Bom, então, esse é um tema que me chama alguma atenção porque foi uma das coisas que foi um tanto quanto diversa daquilo que eu estava acostumado com a minha experiência religiosa, que é a liturgia, né? A liturgia luterana, claramente, ela é bem diferente do que a gente está acostumado no meio evangelical como um todo. Se você vem da tradição, como é o caso da Igreja Católica, ou você é de uma tradição um pouco mais irmã do luteranismo, como é o caso do anglicanismo, ou se você for ortodoxo, que é bem provável, talvez não seja uma quebra tão grande de percepção litúrgica. Mas se você vem de uma tradição até mesmo histórica e conservadora, como é o caso do presbiterianismo, como é o caso dos batistas confessionais, você vai estranhar bastante o culto luterano. E uma coisa que talvez venha chamar atenção após ir 1, 2, 3, 4 cultos é que você vai começar a questionar. Isso daqui está repetitivo. Por que é que o culto é, entre aspas, sempre igual? Essa é uma pergunta que pode surgir, uma pergunta justa. Alguns luteranos podem se ofender, mas quero estar aqui para responder caso você tenha essa dúvida. E sim, de fato, grande parte do culto luterano, da liturgia luterana, é repetida. A cada semana nós fazemos coisas que são iguais às semanas anteriores e que vêm sendo iguais há séculos e séculos, basicamente. Existem algumas explicações do porquê a gente faz isso. Não é simplesmente uma coisa para fazer algum tipo de estética superficial e as pessoas se sentirem confortáveis. Não, existem porquês muito claros de por que a gente utiliza uma liturgia repetitiva e, de certa forma, bastante tradicionalista no caso, e que relembra o que alguém gostaria de chamar de liturgia alta, por assim dizer. O primeiro ponto é que nós podemos colocar pressupostos históricos bem claros de que essa liturgia ela é feita, pelo menos de forma geral, pelos cristãos provavelmente desde os primeiros séculos da igreja. Sim, ritos que acontecem ali têm acontecido na igreja cristã, seja no Ocidente, seja no Oriente, mesmo naquele período inicial de desenvolvimento da igreja cristã. Quando a gente começa a ter os primeiros documentos dos pais apostólicos, dos pais apologéticos, da patrístia como um todo, então você vê de fato, textualmente, demonstrações de como é que os cristãos faziam seus cultos e diversos ritos que a gente faz ainda hoje estão presentes lá. Uma segunda coisa que a gente pode dizer é que não tem por que mudar. O culto ele é perfeito, ele é completo. Ele não é perfeito por causa de nós, ele não é perfeito por causa do rito em si. Calma, vai devagar no questionamento. Ele é perfeito porque ele traz o todo necessário de um culto cristão. Nós ali invocamos o nome de Deus, da Trindade Santa, nós temos um momento para perdão dos pecados, nós temos um momento de leitura bíblica, nós temos um momento onde nós confessamos a nossa fé, a palavra é pregada, temos orações, os nossos pecados são perdoados, existe o momento do sacramento do altar, da Eucaristia, da ceia do Senhor, nós somos despedidos com a bênção apostólica, existe um momento de confraternização entre os irmãos, nós cantamos, nós fazemos tudo de forma extremamente organizada, correta e com a lógica sequencial. Então, olhando dessa forma, não faz muito sentido mudar isso só porque os tempos pedem que a gente mude. Não, isso é uma grande bobagem. E, acima de tudo, essa mudança desnecessária estaria atacando uma coisa que nós, luteranos, costumamos entender quando nós temos qualquer prática cristã, que é a nossa comunhão, não apenas minha, com o que está acontecendo, não apenas minha com a comunidade que ali está presente, mas minha com toda a comunhão dos santos. Quando nós dizemos creio na igreja cristã, a comunhão dos santos, nós estamos dizendo que essa igreja cristã ela é uma, ela é ampla, ela é católica, ou seja, ela é universal, ela é gigantesca. E quando nós fazemos ritos da liturgia tradicional, dizemos determinadas orações, cantamos determinadas músicas, praticamos determinados atos e ofícios, nós estamos, enquanto igreja cristã, a totalidade dos santos, nos achegando a Deus de forma uniforme, nos achegando a Deus como um corpo inteiro, uma grande multidão que se volta até Deus e ouve a resposta dele para dentro de nós. Então, no final das contas, é por causa disso. A liturgia ela é um tanto quanto repetitiva mesmo. A cada semana pode mudar alguns hinos, podemos adicionar uma oração ou tirar outra, podemos utilizar um texto de
de dizer naquilo que nós cremos, um texto de credo ou outro, podemos utilizar uma ordem ou outra de um ou outro ali, mas na grande parte do tempo o culto ele vai parecer repetitivo. Mas saiba de uma coisa, ele assim o é porque assim tem sido no decorrer dos séculos. Ele assim o é porque cada parte, na verdade, comunica, expressa e executa coisas que são essenciais para um culto cristão. E ele assim o é porque nós estamos em unidade, enquanto corpo de Cristo, enquanto comunhão dos santos, nos achegando a Deus, todos a uma, e recebendo deles a resposta, a bênção e toda a graça que Ele tem para nos dar. É por isso que o culto luterano é desse jeito. Espero que, com o tempo, as pessoas possam compreender, caso você foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, continue na quinta, a sexta, a sétima, enfim, em algum momento você vai começar a perceber a beleza que é uma liturgia alta, ou uma liturgia tradicional fazer parte de um corpo que preserva a liturgia cristã de tantos tempos. É isso, fiquem com Deus. Valeu!